Bem-vindas e bem-vindos ao canal Baralho Cigano Diário. Eu sou o Leandro, começando aqui mais uma leitura junto com vocês. E o nosso assunto de hoje é o seguinte: ele ou ela disfarça os sentimentos? Tem medo de se entregar? Interessante falarmos disso, porque teremos aqui na mesa as cartas que vão abrir, de repente mostrando uma pessoa que gosta de você, mas que disfarça o que sente, ou que pode ter o medo de se entregar. A gente pode confirmar as duas respostas, ou pelo menos uma das duas. Falando sobre o quê? Sobre alguém que gosta de você, mas que acaba criando algumas dificuldades. Por exemplo, o homem que se faz de durão, a mulher que se faz de difícil, né? Que coloca mais desafios para a conquista, digamos assim. Ou mesmo as cartas podem mostrar alguém que traz consigo algum tipo de bloqueio emocional. Aquela ideia de que se caso vai se entregar, vai demonstrar exatamente o que sente, fica numa posição de fragilidade. Tem bastante gente assim também, né? O medo de viver o amor de forma intensa, de se declarar, porque fica essa impressão de que aí vai ter vulnerabilidade, vai ficar frágil, vai ficar nas suas mãos, né? Então a gente vai ver se é o que acontece aqui. Antes de entrarmos nas cartas, se você está visitando pela primeira vez, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like no vídeo também, é a nossa energia de troca aqui. Você ganha a sua leitura, deixa o like para ajudar o canal, combinado? Então é o seguinte, temos dois baralhos na mesa, você vai escolher o seu. Aqui tem um tema verde, né? No baralho da esquerda, um fundo ali verde e branco com uma pedrinha jade. Na direita, um tema azul. Então, um baralho azul clarinho ali com um quartzo azul. Então, eu pego sempre o baralho da esquerda para começar. Se for a sua escolha, já vai direto aí comigo. Se você escolheu da direita, dá uma consultada na descrição do vídeo, onde fica o tempo de cada um. Aí você pode avançar e ir direto para sua mensagem. Se você achar que foi pouco tempo para sua escolha, então, dica para você, pausa o vídeo nesse momento, aí você escolhe com calma o seu baralho da esquerda ou da direita, e aí você segue comigo para ganhar a sua leitura, certo? Eu já vou começar os trabalhos por aqui, iniciando então pelo baralho da esquerda. Vamos lá. Tirando então da direita um pouquinho, pedra jade ali no cantinho junto com as demais, junto com a corujinha, e vamos tratar do nosso assunto aqui. A pessoa de quem você gosta disfarça os sentimentos? Tem medo de se entregar? Informação interessante para você. Conhecer um pouco mais aí desse alguém. Opa, virou uma carta que foi a da serpente ali. Isso não significa nada para mim, tá? No meu modo de usar o baralho, vale realmente o que eu coloco na mesa depois que eu termino de embaralhar e faço aqui o corte no monte. Quando vira ou quando cai da mão é só por coisa que acontece mesmo. Então, vamos nessa. Colocando agora a nossa leitura com 6 cartas para a gente esclarecer isso aqui. Então, tá aí. Na linha de cima, ali a gente vai dar uma olhada, então, nessa coisa de disfarçar os sentimentos. Se a pessoa de quem você gosta faz isso, se disfarça os sentimentos, sabe? Aquela coisa de gostar de você, mas não querer exatamente demonstrar, né? E na linha de baixo, a gente vai ver se isso acontece pelo medo da entrega. Podemos confirmar as duas situações ou pelo menos uma das duas aí, vendo de que maneira tudo encontra uma relação. Então vamos lá, vamos começar a abrir aqui primeiro na carta de cima. Caixão, cegonha e urso. O que essas cartas nos mostram então sobre disfarçar os sentimentos? A pessoa de quem você gosta faz isso? Faz. É alguém que disfarça os sentimentos, sim, que dá aquela dissimulada, que gosta de você, mas que não demonstra, tá? E vamos ver aqui embaixo. Vamos abrir tudo, aí a gente começa a passar uma ideia mais completa. Aqui então sobre o medo de se entregar. Isso se confirma, então, aqui pra gente? Sim, está confirmado um medo da entrega. Então, o que nós temos? Olha só, gente, agora presta atenção, acompanha aí todo o raciocínio com a interpretação. Então, vimos alguém que disfarça os sentimentos, tá? E vimos alguém que também tem o medo de se entregar. Então, o disfarce está relacionado ao medo. Nós temos aí uma pessoa insegura, uma pessoa que realmente pode
ter aquela ideia de se sentir frágil ao se declarar, ao se entregar, ao dizer que ama. Pode ser o tipo de pessoa que prefere não dizer isso porque tem a sensação de ficar um pouco mais no comando das coisas, de conseguir ter um pouco mais de autocontrole. Tem bastante gente com esse tipo de modo de agir em relação ao amor, né? A ideia de que se eu disser que eu amo, então eu vou ficar nas mãos da outra pessoa. Então é melhor eu não falar. Assim eu tô mais aqui dono de mim ou dona de mim. Então é exatamente essa a ideia, né? E por que que a pessoa age assim, né? Então, se existe um medo da entrega, e isso leva a pessoa a disfarçar os sentimentos, isso vem de algum lugar, né? Por que que existe esse bloqueio emocional? Olha só, aqui nas cartas de cima, para a gente falar sobre o porquê de termos a nossa resposta, confirmando que ele ou ela então disfarça os sentimentos, por que que a gente consegue entender essa situação? A carta do urso, que pode mostrar um pouco da coisa dissimulada, de uma pessoa que gosta de você sim, mas que não consegue traduzir isso nas ações, né? Que não é transparente na forma de dizer o que sente. Então a gente está falando de alguém que disfarça os sentimentos, que está sempre ali tentando usar uma certa máscara de sobriedade, de ter um autocontrole, né? E que acaba, na verdade, atrapalhando as coisas, porque fica segurando ali a emoção de fluir, né? Impede o fluxo natural de dar vazão aos sentimentos, tá? E ali nas cartas de baixo nós temos o chicote confirmando o medo da entrega junto com a lua, porque nós percebemos aqui uma fragilidade emocional, um medo de se decepcionar. Então isso diz muito sobre alguém que pode trazer um trauma do passado, tá? Principalmente pelo caixão que está lá na parte de cima, mostrando uma dificuldade de superação de alguma coisa negativa pelo qual ele ou ela passou, uma experiência ruim com algum relacionamento anterior e isso de alguma forma ainda sendo marcado no presente. A dificuldade de modificar essa situação. A carta da cegonha, que fala sobre mudanças ali ao lado do caixão, fala exatamente sobre alguém que precisaria, né, superar questões do passado e não consegue fazer isso de um modo eficaz. Então, fica esse trauma, fica a ideia de repente de alguém que no passado se declarou, disse que ama, se entregou, né, foi de cabeça para viver um relacionamento e de repente se machucou. Não houve correspondência afetiva, deu tudo errado, né? E aí é aquela pessoa que fala assim: quer saber? Então agora eu vou me trancar, porque se eu me entregar de novo, então eu vou sofrer de novo. E aí é uma pessoa que fica ali um pouquinho travada nesse aspecto, por quê? Por conta desse bloqueio emocional. Então, de forma inconsciente até, muitas vezes, a pessoa acaba disfarçando os sentimentos como uma forma de se defender. É autoproteção, tá? Porque nós temos esse medo da entrega aqui, que na verdade atrapalha a prosperidade, a própria prosperidade afetiva dele ou dela com você, né? Mas essa situação aqui da lua com o chicote está na frente, ou seja, é uma pessoa que fica com o pensamento de que se for se entregar, vai ficar frágil, né? Vai sofrer. Então, é alguém que sabe, aí esse ponto é consciente, é uma pessoa que sabe que agir assim não faz tão bem, tá? Porém, é mais forte. Sabe aquela coisa que é mais forte? Que a pessoa não consegue é, contornar de uma maneira eficaz mesmo e fica permitindo que, de repente, os problemas do passado interfiram no presente. Então, é como alguém que usa uma máscara ali de ficar meio numa posição mais dono de si ou dona de si, como eu falei, devido ao medo da entrega, e esse medo da entrega está relacionado a questões do passado. E aí, a ideia da pessoa que disfarça os sentimentos, né, que é aquela coisa assim, você de alguma forma sente, poxa, eu sei que a pessoa gosta de mim, né? Eu sei que ele gosta de mim ou que ela gosta de mim. Então, por que isso, né? Por que criar essas dificuldades? Por que que não se entrega de uma vez? Por que que não nos permite viver as coisas que estão se apresentando para nós, né? Você de alguma forma percebe que a pessoa está colocando uma trava na situação ali, mas é devido a essas dificuldades internas aqui. Tá? Então nós confirmamos, na verdade, as duas questões aqui para você. Vimos uma pessoa que disfarça os sentimentos, isso é devido ao medo, e verificamos de onde vem o medo, o porquê de a pessoa se posicionar dessa forma com você, né? Então não é aquela pessoa que não está afim
e que tanto faz, é alguém que gosta de você, mas que tem dificuldades para poder caminhar no amor. A verdade é essa, devido às circunstâncias que o baralho nos mostrou aqui, tá? Então essa foi a sua leitura com o nosso baralho aí da esquerda, as cartas de fundo verde e branco aqui com a pedrinha jade, tá? Confirmamos as duas respostas para vocês, te ajuda a entender mais, então, do comportamento da pessoa de quem você gosta, até para você definir, digamos assim, melhor as suas estratégias de conquista e como contornar a situação. Isso te ajuda a encaixar mais peças. Aí você recebe uma leitura como essa e entende melhor o que a pessoa faz, aí você liga uma certa atitude a um fato, num dado momento onde vocês estavam juntos, porque ajuda daquela maneira. Aí você fala, ah, então agora saquei, né? Mas é assim, alguém que gosta de você, tá? Isso não está excluído aqui, nós vimos simplesmente uma dificuldade dele ou dela de fazer fluir, e por dificuldades internas, por bloqueios emocionais aí que devem ser olhados com mais atenção. E você, aí com a sua percepção, de repente pode até começar a convidar, né? A entrarem nesse assunto, a enveredar mais por aí, para que de repente as feridas venham à tona e possam ser tratadas, e para outra pessoa perceber que com você é diferente, que não tem nada a ver o que está sendo agora em relação ao que já foi na vida, é um novo momento, né? Então há caminhos aí para um entendimento, para mais possibilidades a dois, certo? Mas está feita então a sua leitura. Vamos dar o segmento aqui então no nosso vídeo, trazendo agora o outro baralho que estava lá à direita do vídeo no comecinho, baralho de fundo azul com o quartzo azul. Então, vamos embaralhar, vamos para a sua leitura, você que selecionou essa opção da mesa. Então, a gente vai falar aqui se a pessoa de quem você gosta disfarça os sentimentos e se tem o medo de se entregar, com a possibilidade de confirmarmos as duas questões, de repente uma vinculada à outra de alguma maneira, ou talvez o baralho não confirme uma e confirme a outra. Então, vamos ver o que acontece. Vamos nessa então. Embaralhei, cortando um monte. Uma leitura de 6 cartas pra gente. Aí, então, na parte de cima, a gente vai olhar se a pessoa de quem você gosta disfarça os sentimentos, tá? E aí, na parte de baixo, a gente vai ver, caso isso se confirme, se é devido ao medo de se entregar que estará aqui. Então, vamos começar a abrir as nossas cartas. Na parte de cima, então, temos alguém que disfarça os sentimentos, a torre, a cigana e os peixes. Essas cartas aqui podem mostrar, sim, alguém que disfarça os sentimentos devido à presença da torre, tá? Que é aquela necessidade que alguém tem de ficar mais no próprio canto. É uma carta que mostra muito do lado introspectivo, mostra alguém que sente a dificuldade de expor tudo aquilo que sente, que muitas vezes prefere ficar mais ali no seu próprio mundinho particular, né? Apesar da cigana, apesar dos peixes, que são cartas aqui muito expansivas, né? Então, o que nós temos para começar a te responder aqui? Uma pessoa que demonstra sentimentos, sim, mas não completamente. Temos um disfarce, alguém que recolhe uma parte do que teria para demonstrar nessa torre ali. Então, é alguém que gosta de você, né? Com certeza essas cartas falam disso, mas que dá aquela seguradinha também. Não demonstra tudo efetivamente o que tem para demonstrar, né? E a torre aqui nos fala disso. É aquele ponto onde a pessoa tem mais a dizer e segura. Então, a cigana e os peixes mostram aqui alguém que passa o que sente, falam de demonstração de afeto, né? Mas também, então a torre está falando sobre alguém que segura uma parte disso aí. Conclusão, se você lida com uma pessoa que fala, que gosta de você, que demonstra sentimentos, né? Então, ok, isso está aqui realmente expresso nas cartas para nós, mas saiba, é alguém que tem mais ainda daquilo que demonstra.
ok? E se você lida com uma pessoa que não está dando demonstrações, e aí até te dá uma certa aflição, porque você gosta da pessoa e não vê a pessoa te corresponder afetivamente, né? Então essas cartas estão falando de alguém que tem sentimento por você, mas que pode ter uma dificuldade de colocar isso em palavras. Então acaba disfarçando e a gente vai ver se isso está associado a um medo da entrega nas cartas de baixo agora. O que nós temos aqui? Cruz, serpente e navio. Então, essas cartas aqui, sem dúvida, vão confirmar para nós que existe sim um medo da entrega, um medo de sofrer, principalmente devido à traição. Então, quando eu interpretei as cartas da esquerda, para a galera que escolheu a primeira opção da mesa, veio essa situação também de confirmarmos o medo aqui na parte de baixo, o medo da entrega. E detalhe, gente, isso é muito comum, viu? Nós vivemos uma fase, né, onde, de modo geral, as pessoas têm muita dificuldade de se entregar mesmo, muita dificuldade de gerar confiança, de confiar, né, de permitir as coisas acontecerem. Existe muito medo da traição, muito do medo de sofrer. Não à toa os relacionamentos ficam ali na superfície, porque sempre tem uma das partes que não quer dar um mergulho, não quer aprofundar, não quer pensar em algo mais sério, comprometido, e as pessoas preferem ficar ali numa certa zona de segurança emocional, tá? E essas cartas aqui de baixo, confirmando para nós então o medo da entrega, falam do que especificamente? Do que é proveniente esse medo? O medo de ser traído, o medo de ser traída. A serpente está mostrando isso para nós e pode falar de alguém que já passou por isso, que carrega isso nas costas aí, na bagagem, a cruz, né? Então, uma pessoa que de repente tem aquela sensação assim: poxa, eu já passei por isso e aí eu vou passar de novo, sabe? Parece que é o meu karma de conhecer alguém e aí me entregar e sofrer uma traição e não ter a correspondência amorosa que eu gostaria de ter, sabe? Então é alguém que pode ter passado, que provavelmente passou por uma traição, que sofreu com isso e aí fica marcado. A pessoa tem o medo de se entregar de novo porque fica a ideia de que vai sofrer de novo, tá? Então, é alguém que acaba sempre desviando um pouco, encontrando ali uma saída pela direita, sabe? Uma tangente, para não precisar se entregar, porque fica realmente a sensação de fragilidade e principalmente devido ao medo de sofrer uma traição. Então, o navio que aparece aqui fala sobre alguém sempre desviando. Sabe aquele momento onde você possivelmente vai querer criar uma oportunidade a dois, onde você chama na conversa, tenta dar aquele papo mais reto, buscando extrair da pessoa o que ela tem para te demonstrar, porque você percebe que a pessoa gosta, né? E só está criando dificuldades que não precisariam existir. E aí você dá aquela enquadrada, digamos assim, e vê a pessoa ali, ó, só dando aquela escapada. Não, hoje não. Não, sabe o que que é? É porque eu tenho um compromisso, não, é porque surgiu um negócio, é porque a minha família não sei o quê. As desculpas. As desculpas estão aqui no navio, mostrando alguém que acaba encontrando sempre uma saída, fugindo do quê? Fugindo da entrega, né? De meter a cara, sabe? De cara limpa mesmo, te dizer o que sente e, olha, você para mim representa isso e eu quero viver isso com você, sabe? Então é alguém que evita essa circunstância, porque tenho medo de se entregar e esse medo é proveniente de uma traição do passado, de alguma coisa nesse sentido que a pessoa traz aí na bagagem, com a ideia clara de que vai passar por isso de novo. É alguém que tem esse pensamento fixo: eu vou sofrer uma traição, então eu não vou permitir outra vez, né? E aí acaba gerando aqui o comportamento de disfarçar em parte aquilo que sente. Ou seja, é uma pessoa que se propõe, que se permite, que até te diz algumas coisas, ou que pode vir a dizer, né? Depende do seu caso aí, do seu momento, com quem você gosta, mas é sempre alguém que vai, de alguma maneira, também procurar se preservar ali na torre, que não vai se abrir de todo, que não vai expor completamente aquilo que está sentindo, sabe? Não é aquela coisa de realmente pagar para ver, e é isso que eu quero viver, e eu vou me propor, eu vou ter coragem de viver isso. Falta essa coragem, tá? Então, devido ao medo, expliquei o porquê desse medo, e esse medo explica então a ideia de alguém que pode disfarçar, de fato, aquilo que sente, buscando realmente se preservar. Por quê? É aquela ideia de que se eu tô aqui dentro da torre, então ninguém vai me fazer mal, tá? Essa carta aqui mostra muito uma zona de proteção
que a pessoa cria para si e se sente confortável ali. Então, é alguém que pode criar dificuldades a dois por tudo isso que foi explicado aí. E você possivelmente pode se identificar muito com o que foi dito, né? Ao constatar aqui o comportamento da pessoa de quem você gosta, como lida com você, como é o relacionamento de vocês, como acontecem as conversas, né? O que você percebe no modo de agir. Então, muito do que foi dito aqui você vai encaixar aí no modo de ser da pessoa de quem você gosta. E fizemos assim a sua leitura, então nós confirmamos as duas questões, né? O disfarce dos sentimentos e isso realmente fundamentado pelo medo da entrega e explicamos tudo o que tinha para ser dito. Tá bom, gente? Fizemos a nossa leitura então. Eu fico por aqui. Se você chegou até essa altura do vídeo, gostou da oportunidade que você teve da sua leitura de cartas, ainda não deixou o like, como eu pedi lá no comecinho, faz isso antes de sair, a nossa energia de troca, para você contribuir com o canal, para as nossas leituras continuarem acontecendo. E a gente se encontra então no próximo vídeo. Um abraço e até lá!